Oh, glória a Deus. Boa noite, igreja. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, todo esse staff feminino. Aí se uniram várias igrejas aqui para tocar, se disponibilizaram. Foi muito lindo, bênção sem medida. E é tão interessante que quando mulher está à frente, tem uma doçura no ambiente, tem uma calmaria, uma beleza. E hoje o louvor demonstrou isso, uma doçura, foi impressionante. Deus agindo através da feminilidade aqui. Amém? Eu quero orar também por este ambiente, para que o mundo espiritual esteja a postos em nosso favor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar esse ambiente, esse espaço geográfico diante de Ti, clamando agora, Senhor, que os Teus anjos venham varrer este lugar, Senhor, amarrar todos os inimigos, todos aqueles mensageiros das trevas. Nós repreendemos na autoridade que nos foi dada, em nome de Jesus, todo perturbador, todo aquele que distrai, seja agora amarrado e levado cativo, em nome de Jesus. Coloca anjos apostos, ó Deus, em todas as aberturas, Senhor, e os mensageiros do Senhor estejam aqui ministrando em cada coração, em cada mente, e trazendo, Senhor, uma palavra de vida, porque é assim que são as suas palavras, palavra de vida, em nome de Jesus. Amém? Nós, como igreja, já conhecemos muito bem Caleb. Quem era Caleb? Caleb, ele foi um dos 12 espias que Moisés colocou ali para entrar em Canaã e dar aquela averiguada na promessa. E quando esses 12 estiveram ali, por 40 dias, detalhe, 40 dias, esses voltaram após esse período, e desses 12, só 2 trouxeram boas notícias. E um deles foi Caleb. E quando Caleb desce, e começam então os relatos, os 10 só falando mal e colocando o povo todo com medo, dizendo, ali tem gigante, ali tem isso, tem aquilo, olha para nós, somos gafanhotos. E Caleb foi um dos que permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Não se deixou levar pelo que os olhos viam, e sim permaneceu confiando na promessa. Amém? E aonde está essa passagem? Está em Números 13, 30 a 33. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, inflamaram toda a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então, aqui é a confirmação da história que eu contei para vocês. Mas quem era Caleb? Caleb era da tribo de Judá. A tribo de Judá, ela é conhecida por ter uma simbologia característica, que é o quê? Um povo forte, é uma tribo forte, uma tribo de autoridade. É uma tribo conquistadora. E Caleb era dessa tribo. E hoje, como culto das mulheres, não vou falar de Caleb.
Vou falar de sua filha, Axa. Já ouviram falar de Axa? Então, Axa, filha de Calebe. E essa era uma jovem que ela nasceu no deserto. Ela nasceu no deserto. Então, ela não conheceu o Egito, certo? E não tinha ainda noção da promessa. Por quê? Eles ainda não tinham entrado em Canaã. Então, ela era aquela que sabia da promessa. Axa sabia da promessa. Porque o seu pai foi aquele que permaneceu. Todos aqueles, na época que foi espiada a terra, morreram. Só entrou na terra os de 20 para cima. Então, Axa, ela nasceu no deserto, porque isso aconteceu somente 40 anos depois. Então, ela, para estar ali, né, ela tinha que ter nascido ali. Então, o que eu quero falar sobre Axa? Tá? Quando os espias, né, desceram ali, aconteceu algo bem interessante, que Moisés falou assim para Calebe: Calebe, como você foi um dos que trouxe boas notícias, confiou no Senhor, só você vai entrar na terra. Porém, todo este povo vai peregrinar por 40 anos. Cada dia que vocês espiaram a terra vai se tornar em um ano de deserto. Flávia? Segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão, e aí falecerão. Números 14, de 34 a 35. Mas o que Deus fez? Prometeu a Moisés: Moisés, sabe lá aquela terra que você foi e você pisou o teu pé? Aquela terra vai ser sua quando a terra for conquistada. Então, Deus, irmãos, é um Deus que sabe dar bons presentes aos seus filhos, aqueles que prevalecem e permanecem. Para aqueles que duvidaram, teve consequência. Porém, para aquele que permaneceu, o que Deus disse? Você vai herdar. Onde você pisou, é teu. E Deus é fiel. Amém? Então, quando Calebe está ali, né, dentro da terra, e para entrar, faltava ele conquistar uma terra chamada Debir, que hoje a gente conhece por Hebrom. Tá? E aí, ele fala, né? Bom, eu já tenho... Quando ele está lá, ele tem 85 anos, irmãos. Porque teve uns 5 anos ali, que a palavra relata, que eles ficam em guerra. Então, quando Calebe fala que ele precisava conquistar uma parte ainda, ele diz assim, está lá em Juízes 1, 11, 15. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Queriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Queriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta
Quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao seu pai. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e inferiores. O que aconteceu aqui é que, quando o Calebe vai conquistar essa terra, ele já está com 85 anos. Então, ele propõe um desafio. Eu quero um homem corajoso, minha filha está em idade de casar, e aquele que conquistar esse monte, essa terra, vai se casar com ela. E ele dá um presente para ela, um dote. Quando ela vai conferir e ela vai ficar com o seu esposo nessa terra, o que acontece? É deserta. Você imagina você ter nascido no deserto, não ter conhecido outro lugar, sabe de uma promessa de terra que mana leite e mel, e quando você recebe a sua promessa, ela é um deserto. O que nós faríamos? A gente ia murmurar, amaldiçoar, entristecer, se desanimar. É fácil. Por quê? Você não conheceu o Egito, onde diziam que tinha cebolas, comidas boas e tal. E nasceu num deserto, com dificuldade de água. E quando recebe aquilo que seria a terra que mana leite e mel, é um deserto. Teríamos motivos, né? Principalmente as mulheres. Motivos para, vida, céus. Mas Axa, ela não teve nenhuma dessas atitudes anteriores. O que ela fez? Axa, ela se posicionou como uma mulher visionária. Visionária. Por quê? Ela olhou para aquele deserto e ela viu possibilidades. Ela encontrou naquele lugar, procurou naquele lugar e encontrou soluções. Ela não ficou olhando, que terra, e agora? Não dá para fazer nada aqui. O que ela pensou? A solução aqui é o quê? Água. Água. E para alguém que nasceu no deserto, ela sabia muito bem as dificuldades. E sabia que uma terra sem água, ela se tornava uma terra inútil, ela improdutiva. Não tem condições de você viver num lugar onde não tem água. Né? Então, o que Axa faz? Pensa, bom, eu posso resolver esse deserto com água. Então, o que ela pensa? Eu tenho condições e sei de alguém que pode me ajudar. E, com ousadia, Axa era ousada. Ela foi ter com o pai. Mas ela não marcou um horário. Ela simplesmente desceu, pulando lá do seu jumentinho, e já foi com toda a firmeza para o pai. Por quê? Porque ela conhecia o pai. Ela sabia que o seu pai, ele era um homem conquistador da tribo de Judá, um homem de autoridade. Um homem que sabia mudar situações. Ela conhecia o pai. E o pai conhecia também muito bem a filha. Porque quando ela pula do jumento, diz o texto, o pai já vem, o que você quer, minha filha? Olha como ele conhecia essa filha. O que você quer? E então, ela já lhe diz, né? Pai, dá-me um presente. Porque eu preciso de água. Porque a terra que o Senhor me deu, ela é seca. Ela poderia dizer qualquer outra coisa? Poderia. Ela poderia chegar para o pai e dizer assim, eu não quero essa terra. Nasci no deserto e agora esse presente que o Senhor me dá é um deserto? Não quero. Não.
ela foi ousada nos dois sentidos. Porque, irmãos, a cultura da época, as filhas, elas tinham todo um processo para elas se comunicar com o pai, com a autoridade, muito diferente da nossa cultura. Então, para nós hoje, isso às vezes fica meio sem sentido, né? Mas, para a época, ela foi ousada, porque ela já era uma mulher casada. Então, ela tinha outra autoridade sobre ela. E, além disso, né, ela foi ousada no sentido de dizer: eu quero água, porque eu já tenho um plano, eu já tenho algo que penso que essa terra, que esse deserto pode se tornar. Então, Axa, ela é uma mulher visionária. Visionária. Irmãos, é uma mulher visionária. Porque ela olha para aquele lugar com um sentido assim de... como posso dizer? Assim, olha, isso aqui não vai ficar desse jeito, porque eu não vou me conformar. E eu quero água. Então, o pai olha para ela e diz assim: minha filha, eu não vou te dar um lugarzinho de água. Eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. Pensa, ela pediu um presente e o pai lhe deu 2. Então, hoje, o Senhor, Ele está nos dizendo: eu tenho porção dobrada. Para cada um de nós, porção dobrada. Você está me pedindo algo, uma coisa, mas eu tenho 2 coisas para lhe dar. Amém? Porque, irmãos, a gente tem que entender assim, que água é vida. Água é vida. Sem água, né, o que ela faria? Então, a água, ela corre do nosso ventre, diz lá no João 7, 37 a 39. Diz também que quem beber dessa água jamais terá sede, quando Jesus encontra, né, a mulher ali no poço. E vários textos nos mostram que o Senhor está sempre comparando a palavra, a promessa, as coisas boas que Ele tem para nós com água. Né? Então, isso significa que, quando Ele dá para ela águas superiores e inferiores, que ela também teria água o ano todo. O ano todo ela teria água. Por uma questão ali geográfica, então ela teria a água superior, que viria dos montes, das montanhas, que em tempo de chuvas grandes, ela rompe ali a montanha e iria regar. E em outras épocas, ela teria os rios. E é isso que o Senhor tem para nós. Águas vivas, águas que jorram do seu trono o ano todo para nós. Amém? E o que espiritualmente o Senhor ministrou no meu coração, né, sobre essas fontes superiores, que são provisões que vêm do céu. É uma provisão espiritual para a nossa vida. O Senhor, Ele está sempre liberando as fontes de águas superiores sobre nós. Segredos espirituais sendo revelados, sua palavra de cura, direção para a nossa vida. Essas águas que trazem refresco para o dia de angústia. Amém? Essas fontes superiores estão nele e vêm dele. E as fontes inferiores é a provisão material. Ele está sempre nos levando a ter boas dádivas. Ele nos dá presente. Ele nos dá bens materiais, sim, irmãos. E o Senhor, Ele quer nos abençoar. Muitas vezes não sabemos como pedir, mas Ele tem nos ensinado todos os dias a chegar a mim
e eu vou te dar bênçãos, bênçãos materiais. Amém? Que a provisão inferior é a terra, são coisas materiais. Espiritualmente, eu consegui fazer esse paralelo, e o Senhor colocou isso no meu coração. Compartilha com a igreja, que eu tenho bênçãos espirituais, que vêm do céu, e bênçãos materiais, que significa a terra. E todas elas vêm do Pai. Assim como o pai Caleb me deu esse presente para Axa, hoje o nosso Pai Celestial tem essas fontes, esse presente para nós, em dobro. Amém? E Axa, quando ela olha para aquele deserto e encontra esse presente, recebe esse presente, o que ela faz? Ela é uma mulher forte, né? Ela representa essa mulher forte. Por quê? Ela pensou, agora eu vou transformar essa terra. Vou transformar. Porque a água tem poder de transformar. Tem um versículo, né? Que ainda que o tronco esteja cortado, só com o cheiro das águas, ele vai brotar. Imagina fontes num deserto. Vai brotar, vai dar tudo, vai poder até criar gado, as ovelhas. Né? E o pai sabia tão bem o presente, quem era a filha e o presente que tinha dado a ela, que olha como é forte o significado de Axa. Axa é a que rompe o véu, adornada. O pai deu um deserto para aquela que sabia romper uma dificuldade, romper um limite e que tinha capacidade de transformar. O nome dela já revelava quem era Axa. E hoje a gente pode aprender com ela. Aprender que nós temos um pai que nos conhece. E o deserto que estejamos passando hoje, ele pode ser transformado com as águas do Pai. Essas águas superiores e inferiores, águas espirituais e águas materiais que vêm do Pai. Esse Pai, ele está aqui disposto para nos abençoar, com grandes volumes de águas, com fontes. Amém? E hoje, né, eu vejo que nesse culto tão suave, nesse culto tão doce, né, por mulheres, dirigido por mulheres, eu vejo assim que existe uma força dentro de cada uma. De cada uma. E essa força, ela veio para transformar desertos, para transformar vidas, para transformar a sua casa, para transformar a sua situação atual. Essa força e essa sabedoria que está sobre Axa, ela está disponível sobre nós através do Espírito Santo. Amém? E eu quero também dar uma pincelada aqui, que quem era esse marido que conquistou, né, a terra, que foi dado como marido de Axa? O nome dele é Otiniel. Então, Otiniel, ele foi esse homem que foi lá, destruiu lá, acabou com os gigantes, porque esta região ainda era dominada por gigantes, e ele detonou os caras. Não sobrou nada, e tomou a terra. Né? Então, quando ele faz a proposta, ele diz, né, quem vai? Quem vai? E aí o Otiniel disse, eu vou. E quem era esse Otiniel? Otiniel, ele era sobrinho, ele era primo de Axa. Enfim, ele era primo de Axa. Né? Então, ele também fazia parte
dessa tribo, né, de Judá. Então, estava já no DNA essa força, esse poder, que a própria Axa também tinha, né? Se ela fazia parte da tribo, então ela já tinha dentro dela essa coragem, essa força, né? E Otiniel, ele venceu 3 príncipes descendentes dos Anaquins. O primeiro, e ele foi também o primeiro juiz depois que ele se casou com Axa. Sabe o livro de Juízes que conta a história dos 12 juízes? Que o último foi Sansão. Otiniel foi o primeiro juiz da história de Israel. Então, o que eu quero dizer? Que para cada Otiniel que está aqui, nasça uma Axa. E para cada Axa que está aqui, nasça um Otiniel. Amém? Porque Otiniel, ele também foi um homem ousado, forte. E ele não se deixou abater por gigantes. Então, um homem ousado. E é isso que o Senhor está buscando nessa geração. Axas, mulheres visionárias, fortes, ousadas, e Otiniéis. Homens que não vão temer desafios. Amém? Vão enfrentar, vão ser ousados, fortes. E vão se posicionar. Porque ele se tornou juiz depois de um tempo de apostasia. Ele não se dobrou, como o seu sogro, o seu pai e toda a família, aos Balaíns. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu como sogro, como pai. Não olhava para a situação, não olhava para os gigantes que estavam dominando a terra. Ele olhava, fitava os olhos na promessa. Deus disse, está dito. Deus disse, está dito. E é assim que será. Não importa se tem gigantes, se tem isso, se tem aquilo, se não tem água, se a terra está seca, não importa. Vamos trazer vivo, de novo, no nosso DNA, essa força que tem a tribo de Judá. Amém? Força, autoridade, realeza, entende? Príncipes. É isso. Isso que tem na tribo de Judá, ao qual nasceu o nosso Senhor Jesus. E pelo sangue dele, nós tomamos essa herança. Amém? E hoje, né, o Senhor, ele ministra aos nossos corações. É tempo de nascer Axas nesse lugar. É tempo de nascer Otiniéis. Amém? Nós estamos passando por um tempo, eu vou contar uma partezinha aqui de algo pessoal. Eu voltei a estudar, e eu estou estudando numa escola estadual, técnica, e de manhã. E eu chego lá naquele lugar, eu me sinto, uou, onde estou? Porque é uma gurizada, assim, ó. E eu olho aquilo e eu fico apavorada. Falo, Jesus, tem misericórdia. Gente, nós precisamos, como igreja, a gente tem o Espírito Santo, temos a palavra de vida, a gente tem essas águas que fluem do nosso interior. Esses jovens, nesse tempo, eles estão tão abatidos, que eu fico triste. Eu chego de manhã naqueles lugares, eles estão cabisbaixos, pálidos, só vestindo roupa preta, uns cabelos tudo bagunçado, colorido, cheio de piercing, e assim, não tenho nada contra, mas eles demonstram eu não tenho, tanto que eu tenho. Tanto que eu tenho. Mas é a postura. Entende? É uma postura de derrota. É uma postura que não tem esperança. Eles demonstram na postura que eles não têm esperança, eles não têm estrutura.
E eu passo no meio deles e eu fico clamando: Jesus, o Senhor me trouxe para este lugar, acho que para eu ficar chocada e ver vocês. Gente, eu fiquei chocada com a realidade que eu vivi até hoje, em contato com vocês, jovens, cheios do Espírito, bonitos, o rosto de vocês brilham, e eu chegar naquele lugar, eu fiquei chocada. Eu vi uma tristeza, um abatimento. Olha, meninas e meninos, jovens, aonde vocês estiverem, resplandeçam a vossa luz, e que flua do interior de vocês essas águas, que são as fontes superiores e inferiores que vêm do Senhor, do Pai. As duas vêm do Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vamos trazer essa palavra que traz vida, faz esses jovens respirar, as famílias respirarem. Essa água que pode lavá-los, porque às vezes a impressão, desculpa dizer, a impressão que me dá, que parece que eles estão sujos. É uma impressão tão forte para mim, tão forte, que eu acordo toda manhã, a Bia sabe, eu entro dentro do carro e já começo a clamar: Senhor, olha esses jovens, olha aqueles alunos, olha aquela professora, olha aquela escola, olha isso, olha aquilo, por favor, derrama do teu Espírito, das tuas águas, porque para mim foi algo que me mexeu comigo, porque a minha realidade são vocês. Era, né, até. O meu contato era com vocês, cheio de vida, de palavra de Deus, pessoas que oram. E aí chego ali, secos. Aquele lugar, para mim, hoje, é esse deserto. E o Senhor pergunta para ti hoje: qual é o teu deserto? Qual é o teu deserto? E qual atitude você vai tomar? Eu vou tomar diante desse deserto. Vamos ser Axas? Vamos ser Otiniéis para os meninos aí? Amém? E hoje tem a oportunidade de você pedir para o Pai um presente, porque somos filhas e filhos. Amém? Qual é o presente para transformar esse deserto? Está disponível. E aquilo que você pedir, Ele vai dar em dobro. Amém? Em dobro. A importância dessa história, ela é tão profunda, tão poderosa, que você sabia que essas terras se tornam o Negueb, que é citada no Salmo 126. Então, Axa e Otiniel, eles não foram pessoas insignificantes, que tiveram somente uma pequena passagem, ou uma pequena ação em todo o movimento que Deus faz desde Gênesis até Apocalipse. Mas ela trouxe uma marca e um salmo de esperança, que é o Salmo 126. Vamos ler. Olha o que diz o Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Esse deserto, que foi o presente de Axa, se tornou riso, e é o Salmo 126. Que coisa mais linda, irmãos, profunda. Esse é o nosso Deus. Nós estamos hoje, talvez, vendo um deserto, mas o Senhor já sabe qual salmo de alegria você vai cantar. Amém?
Então hoje, se coloque em pé. Louvor. E você apresente para o Senhor. Qual é o seu deserto? O que está precisando das águas superiores e águas inferiores na sua vida? Que deserto é esse que será lembrado como uma terra de riso e lembrada como uma terra que é transformada como Negueb? Você, no seu lugar aí, fale com o Pai. Fale com o Pai. Ele quer que você desça do jumento. É você com Ele. Desça com ousadia, com confiança. Desça desse jumento e apresente o seu deserto. Apresente para Ele: Pai, o Senhor me deu um deserto, mas eu quero água. Qual água você precisa hoje? Qual água? O Senhor Deus, o teu Pai, Ele está te perguntando: o que você quer? Você veio aqui hoje porque você sabe que tem um Pai celestial. E Ele te pergunta: o que você quer? Eu quero água. Dê nome à sua água hoje, em nome de Jesus. Ah, Deus, nosso Pai, com ousadia, hoje entramos, descemos, ó Deus, do nosso orgulho, esse jumento, Senhor. Pode ser o medo, pode ser a incerteza, a incredulidade, pode ser uma referência de um pai terreno. Pai, mas nós descemos desse jumento hoje. Nós descemos deste lugar com ousadia, crendo que o Senhor tem bênção dobrada. Um Pai que vai nos atender e que nos conhece. Em nome de Jesus, hoje, Senhor, nós apresentamos o nosso deserto. Pode ser a sua casa, pode ser o seu coração, pode ser uma depressão, uma ansiedade, pode ser uma enfermidade diagnosticada por um médico, pode ser um casamento que você não vê esperança, pode ser finanças, você está mergulhado em dívidas. Esse deserto pode ser pode ser falta de sono, terror noturno, perturbação, não consegue descansar. Esse deserto pode ser esse tempo onde não há descanso para a sua alma e para o seu corpo. Mas o Senhor tem água. Senhor, para cada situação que está sendo apresentada diante de Ti, nessa noite, em nome de Jesus, libera, Senhor, as fontes superiores sobre essas vidas. Libera essas águas que curam, libera essas águas que restauram, libera águas de alegria sobre este povo, sobre essas mulheres, sobre esses homens. Ah, Senhor, eu declaro palavra de vida, vida eterna, águas correndo do interior de cada um que está aqui. Ah, Senhor, águas, Senhor, da terra também, águas materiais. Se você está precisando de um emprego, se você está precisando de pagar dívidas, o Senhor Deus, o teu Pai, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele é o Deus poderoso que pode mover céus e terra para te abençoar, abrir porta onde não tem e mudar a sua situação. Ele pode vir sobre a sua vida com algo tão especial e te trazer um empreender, uma sabedoria, uma inteligência para você empreender, e Ele fazer jorrar fontes inferiores,
vai brotar da terra água, a água que vai organizar toda a tua finança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos, Senhor, essa autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. Rasga, Senhor, rasga os céus e libera essas águas. Oh Deus, faz, Senhor, faz um rio no deserto. Se cumpra a tua promessa para a tua igreja, que foi liberada, Senhor, na virada do ano. Senhor, nasça esse rio no meio do deserto. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa igreja. Abençoamos agora, Senhor, profeticamente, que Axa se levantem neste lugar. Declaramos mulheres ousadas, visionárias, fortes, em nome de Jesus, com poder de transformar um deserto, para ser lembrado como um lugar de riso, aquele lugar que traz, Senhor, grande alegria. Eu profetizo, Senhor, aqui, que se levante Otiniéis, em nome de Jesus, príncipes, juízes, guerreiros, homens fortes, homens que não vão temer os desafios, homens corajosos, fiéis, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro saúde física para a tua igreja, neste dia, em nome de Jesus. Saúde física, eu repreendo agora toda enfermidade, Senhor, toda e qualquer perturbação noturna, nessa noite, nós repreendemos, em nome de Jesus. Amarramos agora todo espírito perturbador, em nome de Jesus. Declaramos agora o sono de descanso sobre essa igreja. Sono de descanso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. O sono do justo, o sono da paz, um sono reparador, restaurador, em nome de Jesus. Senhor, agora, libera, Senhor, um anjo sobre cada pessoa aqui, em favor, Pai, guardando. E aquilo, Pai, que estava em oculto sobre este povo, seja revelado, e não mais eles venham perecer por falta de conhecimento. Levanta, Senhor, estes que, assim como foi no tempo de Axa e Otiniel, ele produziu, quando assumiu a cadeira de juiz, houve 40 anos de paz sobre a terra. Oh glória! Eu declaro agora, homens e mulheres, Axas e Otiniéis, nascendo nessa igreja, e havendo 40 anos de paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, e onde nascerão filhos e filhas que viverão sobre a promessa da terra que mana leite e mel, desfrutando das promessas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Oh glória! Obrigada. Deus abençoe vocês.